vídeo da SPE com você, comigo, a professora Jaque de Geografia. Espero que vocês estejam bem, cuidando de si mesmos, cuidando de quem convive com vocês e que vocês estejam animados para mais esse vídeo, onde a gente vai revisar os conteúdos do capítulo 5 e do capítulo 6. Gente, esse aqui é o último vídeo do volume 2 do material de geografia da primeira série. Olha que bacana, vamos finalizar mais uma coisa durante esse distanciamento social. Bom, a gente vai trabalhar hoje com um conteúdo que está entre as páginas 27 e 64. Lembrando que a gente vai falar sobre geologia e relevo, mundo e Brasil, referente ao capítulo 5, e os impactos socioespaciais resultantes da dinâmica da litosfera, que é referente ao capítulo 6. Mas para hoje a gente vai fazer uma revisão um pouquinho diferente. Eu vou fazer um tour com vocês usando imagens para a gente passear por algumas localidades e algumas paisagens que vão fazer uma ilustração do que eu vou falando aqui para vocês. E isso tem tudo a ver com a relação entre a litosfera e a sociedade que a gente está vendo no decorrer de todas essas últimas aulas. Bom, para começar, eu já vou levar vocês para uma praia. A praia de Pitinga, que fica no litoral sul da Bahia. Isso para a gente lembrar dos agentes modeladores e escultores do relevo que a gente viu lá no comecinho do capítulo 5. Esses agentes que vão moldar e esculturar o relevo, deixando verdadeiras esculturas na paisagem como essa praia aí, são os agentes internos e externos. Lembrando que os agentes internos vão erguer ou afundar estruturas rochosas em decorrência do movimento das placas da litosfera, e os agentes externos vão desgastar ou vão agregar sedimentos à superfície. A respeito dos agentes internos, gente, vamos lá lembrar o que são eles. São forças originadas no interior da Terra que são capazes de transformar o relevo. E os principais agentes internos que a gente viu no capítulo 5 foram o tectonismo, os abalos sísmicos, os terremotos e o vulcanismo. A respeito do tectonismo, vamos lá fazer mais uma viagem. Agora eu vou levar vocês lá para o Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia, que fica no Nepal. Gente, o tectonismo são conjuntos de forças provenientes do interior da Terra que são geradas principalmente pela movimentação do magma no manto. Então, o tectonismo, gente, corresponde a essas transformações em decorrência do movimento das placas tectônicas. A formação de montanhas, como essa que eu estou mostrando para vocês, ela ocorre por meio da ação de compressão entre placas tectônicas. Então, além aí de ser conhecido como o ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, a gente entende que os processos de formação têm origem em dobramentos modernos, ou seja, um tectonismo bastante atual na história geológica. Gente, na Cordilheira do Himalaia, formada pelo encontro de duas placas continentais, a placa indiana e a placa asiática, é ali, nessa cordilheira, que ficam as maiores altitudes do planeta. Um outro tipo de formação na superfície a partir do tectonismo são as falhas, Então a gente falou dos dobramentos entre essas duas placas que estão se comprimindo, mas eu estou mostrando para vocês agora a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, que representa um outro tipo de formação ocorrida no encontro de placas do Pacífico e a placa norte-americana. Já os abalos sísmicos ou os terremotos são outra coisa que a gente viu ainda ali no capítulo 5. Bom, aí na imagem vocês estão vendo algumas construções que foram atingidas por um tsunami em Fukushima, no Japão. Gente, os abalos sísmicos resultam da liberação imediata da energia que é acumulada no decorrer de um tempo. E essa energia aplicada à rocha acaba recebendo uma tensão e acaba sendo produzido esse abalo sísmico. Na crosta terrestre, a gente chama esse abalo de terremoto. Quando ocorre na crosta oceânica, é um maremoto. E o maremoto pode gerar essas ondas imensas que são conhecidas como tsunamis, como essa que atingiu em 2011, em março de 2011, uma usina nuclear em Fukushima. Então, além dessas construções que foram totalmente impactadas pela ação desse tsunami,
também a usina nuclear foi atingida e isso provocou um grande desastre nuclear. Para finalizar o que a gente aprendeu a respeito dos agentes internos, o vulcanismo. E para isso, a gente vai lá para uma ilha chamada Ambrym, que fica em Vanuatu. Gente, Vanuatu é um país do Oceano Pacífico que é formado por 80 ilhas que vão se estender ali por mais de 1.000 quilômetros de extensão. Então vamos lembrar que o vulcanismo é o processo pelo qual o material magmático chega à superfície terrestre. Esse fenômeno, gente, ocorre em áreas próximas aos limites entre as placas tectônicas, né? Então também é associado aos abalos sísmicos, às dobras e às falhas na crosta, e ocorre também nos hotspots, ou os pontos quentes que são isolados no interior das placas por onde o magma emerge através de fissuras ali na crosta. Voltando aí para a imagem que eu estou mostrando para vocês da ilha de Ambrym, essa ilha é uma ilha vulcânica e é a quinta maior ilha desse país, Vanuatu. Nessa ilha, além de toda essa atividade vulcânica ativa, gente, que ainda está ativa na região, existem mais de 10.000 pessoas vivendo ali. Uma dica, um parênteses e uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, é para vocês procurarem na internet uma exploração a partir do Google Earth, chamada vulcões voláteis. Então vocês podem digitar ali na ferramenta de procura do navegador de vocês, Google Earth, vulcões voláteis, e lá vocês vão poder fazer um tour por alguns vulcões que estão mais ativos atualmente, observando muitas imagens dessas localidades, incluindo o Monte Etna, que eu estou mostrando para vocês aí agora, que é muito ativo e ele é conhecido como um dos pontos mais altos da Europa. Bom, finalizado os agentes internos ou endógenos, a gente passa para os agentes externos ou exógenos. E aí também eu vou mostrando algumas imagens para vocês, tá, gente? A respeito dos agentes externos, a gente lembra que a gente pode falar tanto do intemperismo quanto da erosão. A erosão é o processo de retirada do material, transporte e depósito desse material que foi desgastado de uma rocha. Essa erosão ela pode ocorrer de forma mais intensa pelos agentes pluviais, que são a chuva, pelos agentes fluviais, que são os rios, pelos agentes marinhos, que são os mares e os oceanos também, e pelos agentes glaciais, referente às geleiras, tá? Então esses são alguns tipos de erosão que ocorrem com grande intensidade na superfície da Terra. E a ação erosiva dos ventos. Lembrando que a ação eólica também é um agente externo modelador e escultor do relevo, especialmente nas áreas desérticas, tá? Bom, e o intemperismo é um processo de desagregação das rochas. E ele pode ocorrer através de um processo físico, e para isso eu estou levando vocês lá para o Parque Nacional de Taroko, que fica em Taiwan, para vocês lembrarem que o intemperismo físico abrange os processos que desagregam e fragmentam as rochas por meio da separação dos grãos minerais. Essa separação ela pode ser provocada pela ação física, né? Ou seja, pelo contato ou pelo atrito entre rochas que são movidas por rios e acabam se chocando. Já o intemperismo químico, e aí eu estou levando vocês agora lá para a Gruta do Lago Azul, no Mato Grosso do Sul, porque o intemperismo químico é quando a rocha é degradada por uma série de reações químicas que geralmente ocorrem pela ação da água. Ou seja, ocorre normalmente quando a água reage com os elementos químicos da rocha e dissolve os seus componentes. E daí, por exemplo, se dá a formação dessas estalactites que vocês estão vendo no interior dessa gruta no Mato Grosso do Sul. Bom, outro assunto que a gente viu até aqui foi sobre o arcabouço geológico ou as bases geológicas que formam o planeta e também o relevo aqui, né, da América do Sul. Então a gente está falando aqui de um conjunto de diferentes tipos de rochas e de vários processos, né, que criam a configuração de um terreno de uma região. Ou seja, a gente está falando basicamente dos escudos cristalinos, das bacias sedimentares e dos dobramentos modernos, terciários ou cenozoicos.
Os escudos cristalinos, essa base geológica, é um conjunto de rochas mais antigas e que tem uma origem principalmente magmática e metamórfica. Por isso eu levei vocês aí para São Luís do Paraitinga, um município do estado de São Paulo, para mostrar como essas formações elas têm os topos mais arredondados, mais achatados em decorrência do grande tempo de erosão ocorrida sobre essa região. No relevo da América do Sul, isso vai ser o equivalente à região ali ao leste da América do Sul, desde a costa do Atlântico, onde vão se situar os planaltos de origem geológica bastante antiga, né? Então, os planaltos são formas de relevo que muitas vezes ocorrem sobre esses escudos cristalinos. Agora eu vou levar vocês lá para a região do Gran Chaco, na Bolívia, para falar sobre as bacias sedimentares. Gente, essa base geológica é formada por estruturas de rochas formadas pela deposição de sedimentos, ou seja, resíduos de rochas mais antigas. Elas podem ser formadas em antigos ambientes marinhos, de praias, de pântanos ou de desertos. E agora eu vou levar vocês para um outro ponto aqui da planície do Gran Chaco, na Bolívia, para falar justamente de uma forma de relevo aqui na América do Sul, resultante das dinâmicas externas sobre essa base geológica de bacia sedimentar, que são as planícies, tá? Que elas ocorrem normalmente na região central aqui da América do Sul, no interior do continente, e é ali que predominam os baixos planaltos e as planícies formadas ali por uma sucessiva deposição de sedimentos desgastados. Por fim, a gente vai lá para a Cordilheira dos Andes, eu selecionei essa localidade aí no Chile, para lembrar que os dobramentos modernos são originados por pressões tectônicas, né? O tectonismo das placas que eu já falei anteriormente, que são próprios da movimentação e da colisão das placas litosféricas. Em termos de relevo da América do Sul, corresponde justamente às montanhas. Então, essa região de montanha se localiza mais na parte oeste da América do Sul, que é onde se eleva a Cordilheira dos Andes. Bom, gente, e no Brasil, a gente também considera essas formas de relevo. Lembrando que vocês podem acompanhar comigo a partir do mapa do Jurandir Ross, tá? Que é um geomorfólogo brasileiro, que classificou o relevo brasileiro, e vocês têm esse mapa disponível para vocês na página 42. No Brasil, a gente tem algumas principais formas de relevo. Os planaltos, e aí vocês estão vendo uma imagem do Planalto Central, né, na Chapada Diamantina, na Bahia. Os planaltos, eles são formas de relevo que ora são mais planas, ora são mais irregulares, mas elas são basicamente caracterizadas pelo predomínio do processo erosivo em relação à sedimentação. As planícies também são formas de relevo bastante comuns aqui no Brasil, e aí eu estou levando vocês lá para a planície amazônica, a partir da visão de uma torre que há no município de Manaus, no Amazonas. E as planícies são essas superfícies que são situadas sobre bacias sedimentares mais recentes, que se apresentam bem aplanadas. E por fim, as depressões também estão entre as principais formas de relevo aqui no Brasil, né? E eu tô levando vocês aí para a depressão periférica, que pode ser observada a partir de uma serra no município de São Pedro, no estado de São Paulo. E as depressões, gente, são essas superfícies que circundam normalmente planaltos. Elas são geralmente planas, né? Relativamente planas. E ao mesmo tempo elas são suavemente inclinadas, e elas são formadas por duradouros processos erosivos. Bom, gente, e já que a gente está falando sobre sociedade desde o começo, sobre como a gente pode analisar essas paisagens, eu vou falar também sobre alguns usos sobre os recursos minerais. Para isso, gente, eu estou levando vocês lá para Itabira, um município de Minas Gerais que fica no quadrilátero ferrífero, que é uma região relacionada à grande quantidade de recursos minerais disponíveis. Pois é, gente, a disponibilidade de recursos minerais está relacionada à característica geológica de cada região. E o Brasil, nessa história toda de base geológica, está entre os grandes produtores e exportadores de diversos recursos minerais.
Nessa imagem aí, vocês estão vendo tanto uma mineração quanto a uma ocupação humana no entorno. E isso é para lembrar a gente que a atividade mineradora vai gerar uma série de transformações no espaço. Uma delas é a modificação do espaço no entorno a partir da ocupação humana, principalmente por causa de pessoas que vão se deslocar para essa região por causa do desenvolvimento econômico e também para trabalhar nessas minerações. Mas, gente, a gente não pode esquecer que a mineração, a exploração mineral, também é uma das atividades que mais causam danos ao meio ambiente. E é em Minas também, que eu estou levando vocês agora lá para Brumadinho, que a gente pode entender um pouquinho mais sobre os desastres ambientais. E aqui eu gostaria de lembrar dos dois casos mais emblemáticos de desastres ambientais ocorridos no Brasil atualmente, que foi o que a gente infelizmente conheceu em Mariana, lá em 2015, e de Brumadinho, esse município que eu estou mostrando para vocês, essa barragem aí, no começo do ano passado. Bom, gente, a atividade mineradora gera alguns rejeitos que acabam sendo acumulados nessas áreas que são barradas, São partes da exploração que não tem uso, que não tem valor comercial. Essa aí é uma barragem da maneira como ela deveria funcionar. Mas agora eu quero mostrar para vocês a diferença que tem dessa barragem para a barragem rompida. Essa barragem que foi rompida lá da mina Córrego do Feijão, tá? Lá em Brumadinho. Então essa imagem aí mostra pra gente o que aconteceu ali na região. Depois disso, eu quero mostrar para vocês algumas consequências do rompimento dessa barragem, como essa área que foi atingida pela lama de rejeitos, e também mostrar uma grande transformação no espaço a partir de duas imagens diferentes. Primeiro, essa imagem aí, que mostra uma ponte que existia aí no município antes do rompimento da barragem, e essa outra imagem, que é uma imagem de satélite, que mostra pra gente o que aconteceu com essa ponte após o rompimento da barragem e a descida de toda essa lama de rejeitos. Para finalizar esse assunto, eu deixo essa imagem aí que mostra essa área urbana de Brumadinho e a proximidade que existe com as áreas de mineração e também demonstra a lama que atingiu parte do município. Bom, gente, e continuando a respeito dessa relação entre litosfera e sociedade, a gente chega no capítulo 6, e como a gente já falou de terremotos e vulcanismos, eu vou direto para a ocupação de encostas e onde podem ocorrer os deslizamentos de terra. Bom, gente, os deslizamentos de terra podem ocorrer a partir de fatores naturais, como a declividade do terreno, a profundidade do solo e o clima. E o que eu estou mostrando aí para vocês é no município de São José, do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, onde por causa desses fatores naturais houve um deslizamento de terra, e aí vocês estão observando uma área de contenção. Mas esses deslizamentos de terra, eles podem ser intensificados, eles podem ser acelerados ou motivados pela ação humana, por fatores humanos, como desmatamento, ocupações de áreas de risco e construções irregulares e até técnicas inadequadas de plantio, E aí vocês estão vendo esse bairro Floresta, no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que está demonstrando alguns desses fatores humanos que podem promover os deslizamentos de terra. Bom, gente, depois de todo esse tour, eu vou pedir algumas tarefas que é para vocês se aprofundarem e relacionarem esses conteúdos. Então, são atividades que vão principalmente relacionar as dinâmicas da litosfera com a sociedade. Então, para isso, vocês vão fazer as últimas atividades que faltam aí do volume 2, que estão no livro de atividades. No capítulo 5, vocês vão fazer as atividades 3, 4, 7, 9 e 12, lembrando que é do livro de atividades. E no capítulo 6, também no livro de atividades, as atividades 4, 8, 12, 14 e 15. Gente, eu acho que tem sido muito desafiador para vocês, para não falar só que foi difícil pra caramba, lidar com esses estudos à distância. E por saber como é desafiador, porque também é desafiador pra gente que está fazendo os vídeos, para os professores de vocês, é que eu só gostaria de agradecer muito o tanto que vocês estão se empenhando para continuar com os estudos de vocês aí na casa de vocês.
Então a gente finaliza esse volume 2 e eu não posso deixar de agradecer vocês. Eu vou colocar até uma foto aqui de toda a minha equipe de geografia aqui do Sistema Positivo de Ensino, para mostrar para vocês que a gente está muito agradecido e que a gente tem adorado esse contato aqui com vocês. Então é isso, gente. Finalizo por aqui, apenas com o desejo que vocês continuem se esforçando e que tudo corra bem nesse momento tão desafiador na vida de vocês. Deixo um abração forte mesmo para cada um de vocês. Até a próxima!